Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje é dia 12 de março de 2021, estamos iniciando mais uma reunião semanal da programação da operação. Meu nome é André Negreiros e serei o facilitador da reunião de hoje. Nossa reunião é dividida em 3 blocos. Entre eles, temos um intervalo de 5 minutos. E após cada intervalo, serão respondidas as perguntas enviadas pelo chat. Vamos começar as apresentações do primeiro bloco, onde serão abordadas questões relativas à previsão meteorológica, previsão hidrológica e operação hidráulica. Vamos iniciar a primeira apresentação sobre previsão meteorológica. Passo então a palavra para Beatriz. Beatriz, é com você. Obrigada, André. Boa tarde a todos. Vou compartilhar minha apresentação com vocês. Eu vou começar falando dessa semana, que essa semana ocorreu a configuração de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, que é essa banda de nebulosidade que se estende desde aqui o sul da Amazônia até a região sudeste. Essas ACAS favoreceu a ocorrência de precipitação nas bacias das regiões norte, centro-oeste e sudeste, com destaque para as bacias da região norte, que eu vou apresentar no próximo slide, que apresentaram os maiores totais de precipitação. A configuração sinótica observada essa semana, ela desfavoreceu a geração eólica da região nordeste, que apresentou valores mais baixos em relação à semana passada, e também a geração solar aqui no sudeste, principalmente nos parques de Minas Gerais, por conta da presença da nebulosidade. Os parques da Bahia também apresentaram nebulosidade em alguns dias da semana, que desfavoreceu a geração solar nessa região. Nos demais parques do Nordeste, a geração solar permaneceu estável. A temperatura ela também permaneceu estável nas demais capitais, em todas as capitais brasileiras, com exceção do Rio de Janeiro, que apresentou temperatura em declínio. Os valores observados essa semana foram menores do que da semana passada. Em relação ao total acumulado durante essa semana, conforme eu falei, as bacias mais beneficiadas com essas ACAS foram as bacias dos rios Madeira e a bacia do rio Xingu, onde apresentaram os maiores totais de precipitação. As ACAS também beneficiou a bacia do rio Tocantins, mas no Tocantins a chuva foi bem isolada. E também aqui no Sudeste, né, com destaque ali para o trecho Montante a Furnas, no Grande, na cabeceira do Rio Pardo, na cabeceira do Doce, aqui no Paraíba do Sul, na cabeceira do Rio São Francisco, atingindo o trecho Montante a Três Marias, e aqui no trecho Montante a Emborcação, Corumbá 4, que também foi beneficiada com essas ACAS. As bacias dos rios Paranapanema e aqui o Tietê apresentaram chuva bem no início da semana, por conta do avanço da frente fria. Essas ACAS se configurou no domingo e ficou atuando até ontem, provocando chuva fraca, né, aqui entre a região norte e o sudeste, mas aí com destaque maior, né, para as bacias do norte. Para a próxima semana, a previsão é de pancadas de chuva para as bacias do Rio Madeira, Xingu e Tocantins. Essas bacias ainda apresentam os maiores totais de precipitação para a semana que vem, sendo que os valores previstos para a semana que vem devem variar entre a média e abaixo da média semanal. A região sul permanece, né, começa a semana sem chuva. Aqui no Sudeste e Centro-Oeste ocorrem pancadas de chuva bem isoladas no Grande, no Paraíba do Sul, no Paranaíba, só que os valores não são significativos. Na quarta-feira, que uma nova frente fria avança aqui pelo Rio Grande do Sul, na quinta-feira ela avança rapidamente por Santa Catarina, Paraná e São Paulo, e na sexta-feira aqui pelo litoral do Rio de Janeiro. E o avanço dessa frente fria deve provocar chuva fraca em todas as bacias da região sul, aqui na região sudeste também, todas as bacias. Essa frente fria, no final da semana que vem, deve estabilizar o interior do continente, provocando chuva fraca do Paranaíba. Só que os valores previstos
para as bacias da região sul, região sudeste, São Francisco, Paranaíba, são inferiores à média semanal, estão abaixo da média semanal. Lembrando que a média de março, para as bacias do sudeste, a média é inferior à de fevereiro. E agora, no final de março e abril, a gente espera, climatologicamente, que os maiores totais de precipitação recuem para as bacias da região norte. Em relação às outras variáveis meteorológicas, a temperatura permanece estável na semana que vem em todas as capitais brasileiras, com exceção novamente do Rio de Janeiro, só que semana que vem o Rio de Janeiro estará com temperatura em elevação, as temperaturas estarão mais elevadas do que essa. A configuração sinótica prevista para a semana que vem vai favorecer a geração solar da região nordeste, que apresenta em elevação, apresenta elevação de sábado até quarta-feira, até quinta-feira de manhã. A partir da quinta-feira à tarde, a geração eólica volta a cair no Nordeste, por causa do avanço da frente fria que eu falei, aqui pelo Sul e Sudeste, e o avanço de uma frente fria aqui pelo Sul e Sudeste, afasta aquele sistema de alta pressão que fica aqui, principalmente na Bahia, aumentando a intensidade do vento. Com o afastamento desse sistema de alta pressão, que vai para o oceano, aí a gente espera uma redução da geração eólica, mas só no final da semana, só a partir da quinta-feira à tarde. Então, um padrão para a semana que vem diferente dessa semana. Também a geração solar ela vai ser favorecida semana que vem nos parques do Sudeste, porque não vai ter essa nebulosidade que teve essa semana, e nos parques da Bahia também. Enquanto nos demais parques do Nordeste, a geração solar permanece estável. Então, são esses os destaques para a semana que vem, né, o que deveria passar para vocês. Obrigada pela atenção. Olá, boa tarde a todos. Obrigado. Agora, vamos dando continuidade. Convido a Daciana, que fará a apresentação da previsão hidrológica. A Daciana. Olá, boa tarde a todos. Dando continuidade aí à apresentação, vou compartilhar com vocês a minha tela para a gente falar um pouquinho de como vai se dar a previsão hidrológica para a próxima semana. A expectativa é de chuvas, pequeno quantitativo de chuva observado aí previsto para os próximos dias, quantitativos pequenos. A expectativa é de entrada em recessão no subsistema sudeste, em relação ao que a gente vem verificando nessa semana. A previsão mensal é de 78% da MLT, o 14º menor do histórico de 91 anos. Em relação à bacia do Rio Grande, dada a ausência de precipitação para os próximos dias, né, um quantitativo muito pequeno em relação ao que observou no início dessa semana, a expectativa é de, no final dessa semana, início da próxima, a bacia entrar em recessão, mas ainda com uma condição hidrológica bastante desfavorável para essa época, com uma previsão mensal da ordem de 57% da MLT, o 9º menor do histórico, de 91 anos. A bacia do Rio Paranaíba vem de uma condição hidrológica mais favorável que a bacia do Rio Grande, mas ainda assim com valores abaixo da média, com uma previsão mensal de 63% da MLT, e a expectativa também de entrada em recessão para a próxima semana nas Enas. Também um valor muito baixo de média mensal, e o reflexo é o 14º menor do histórico. A bacia do Rio Paranapanema foi beneficiado no final da semana passada com um quantitativo de chuva considerável, que melhorou as condições da bacia, onde a gente chegou a valores um pouco superiores à MLT, mas a ausência de chuva
durante essa semana e a falta dela também na semana que vem, a bacia já está entrando em recessão e a expectativa de permanência de recessão na próxima semana. Uma previsão mensal com 72% da MLT, o 24º menor do histórico. A Bacia do Paraná também entrando em recessão para a próxima semana, mas também com valores abaixo da média histórica, né? Com 68% da MLT, o 11º menor do histórico. Então, o destaque essa semana a gente teve uma melhora do observado nas bacias, mas a condição desfavorável permanece. Em relação às bacias do sul, pouca chuva também prevista para a semana que vem, e a expectativa também de recessão no subsistema sul. A gente já entrou em recessão no final da semana passada, início dessa semana, e a expectativa de permanência de recessão aí para a próxima semana também. Mas aí o 37º menor do histórico, com 71% da MLT. Em termos de acompanhamento das ENAs na Bacia do Rio Iguaçu, no mês de janeiro a gente teve um destaque favorável, né, com o aumento das energias, das vazões e, consequentemente, das energias, mas a gente já vem uma sequência de semanas sem quantitativos elevados de chuva e também de permanência de chuva, mas a semana passada teve uma sequência de eventos de chuva onde melhorou a ENA da Bacia do Rio Iguaçu, chegando a valores próximos à média. Mas ainda assim, a bacia entra em recessão para a semana que vem, com 75% da MLT. Da mesma forma, a bacia do Rio Uruguai, bastante semelhante ao comportamento da bacia do Iguaçu. A bacia também entrou em recessão no início dessa semana e permanece para a semana que vem também. A previsão mensal de 63% da MLT. A bacia do Rio Tocantins tem um quantitativo de chuva maior do que a gente viu para as bacias anteriores, e também o destaque é a persistência dessa chuva, né, ao longo da semana que vem. A bacia do Rio São Francisco tem um quantitativo menor previsto. E aqui a gente observa ainda em ascensão as energias do Nordeste, reflexo do que está acontecendo na bacia do Rio São Francisco, e a expectativa é da gente entrar em recessão no início da semana que vem, com um decréscimo bastante acentuado, dado a ausência de chuvas há algumas semanas na bacia, consideráveis na bacia. E a expectativa de 67% da MLT, de previsão mensal, 24º menor do histórico para o subsistema Nordeste. E aqui só o acompanhamento dos postos do Médio São Francisco, onde a gente consegue perceber que as vazões dos postos mais avultantes, que ditam praticamente as vazões que vão chegar a Sobradinho alguns dias à frente, eles se elevaram na semana do dia 19, dia 20, e aí essa água está começando a chegar em Sobradinho, né? Em cinza a gente vê a afluência Sobradinho, e a expectativa é que essa água chegue até o final dessa semana, e a partir da semana que vem comece a reduzir. O reflexo, como eu mostrei, né, o subsistema Nordeste, ele é bastante influenciado pelo comportamento da bacia do Rio São Francisco. E aí a expectativa é bastante semelhante ao que vem ocorrendo no subsistema Nordeste, né? A gente tem a extensão até o final dessa semana, início da semana que vem, e um decréscimo acentuado das energias na semana que vem e, consequentemente, na segunda semana também, por conta da adoção do modelo CEPINS, com horizonte de 2 semanas à frente. A expectativa de uma previsão mensal de 67% da MLT.
O subsistema norte vem de uma melhora significativa em relação ao que a gente vinha observando no mês de janeiro. A gente teve uma melhora significativa no mês de fevereiro, ainda com uma ascensão verificada na semana passada, e essa semana o subsistema já entrou em recessão e a expectativa da permanência da recessão na semana que vem. Mas ainda assim, uma previsão de 107% da MLT para o mês de março, o 32º maior do histórico. A bacia do Rio Tocantins veio de uma mudança do comportamento do que vinha se observando em janeiro, uma melhora significativa no mês de fevereiro, e a bacia já entrou em recessão na semana passada e permanece em recessão aí para a próxima semana. Mas ainda uma previsão próxima à média, com 98% da MLT, o 30º maior do histórico. Aqui, uma visão espacial da previsão hidrológica para a próxima semana, a expectativa das bacias do Rio Madeira, Xingu, Teles Pires, Tocantins, São Francisco e Paraíba do Sul, com a previsão entre 80% e 120% da MLT, com valores na média, e as bacias Sudeste e Sul e mais litorânea, e o Parnaíba com previsões abaixo de 80% da MLT. Aqui a revisão do PMO para essa semana. A gente vinha no Sudeste com 79% da MLT, com 81% na revisão 1 e agora com 78%. Um pequeno desvio na previsão inicial do subsistema Sudeste. O Sul, a gente no PMO estava com 60% da MLT, na revisão 1 a gente estava com 83% e agora com 71%. O Norte, a gente veio de uma redução gradativa no PMO com 85%, depois para 76%, agora com 67% da MLT. E o Norte, a gente teve uma melhora pequena, mas ainda assim uma melhora marginal. O PMO com 105, o revisão 1 com 108 e agora com 107, com pequenos desvios entre as revisões e o PMO. Aqui, em termos de geração de cenários para o segundo mês, o que a gente teve na revisão 0 em relação à revisão 1 e à revisão 2. No subsistema Sudeste, dado pequeno desvio entre a revisão 0 e as revisões, praticamente sem desvio nos cenários, com cenários variando entre 56% e 120% da MLT. Para o subsistema Sul, onde a gente tem uma dispersão um pouco maior entre as revisões, mas ainda assim os cenários estão muito próximos à revisão 1, com variação entre 21% e 262% da MLT. E o Nordeste, como a gente teve quedas sucessivas de previsão entre as revisões, a expectativa de cenários um pouco mais baixos, mas ainda assim entre 30% e 154% da MLT. E o Norte, onde a gente teve um desvio bastante pequeno, assim, e a expectativa de geração de cenários para o segundo mês é entre 59% e 132% da MLT. Em termos de recuperação de armazenamento nos subsistemas, o destaque maior que a gente tem é a recuperação do Norte, com o enchimento de Tucuruí e a abertura do vertedouro na semana passada, com o armazenamento com 69% do EAR, e o Sul também teve uma recuperação no mês de janeiro e fevereiro, por conta da melhoria das afluências, e ainda permanece com valores de 66%, da ordem de 66%. O Nordeste conseguiu também uma pequena recuperação
e está com 64%. E o Sudeste também conseguimos uma pequena recuperação entre o final do ano passado e agora no mês de março, com 33% de armazenamento. E aqui o destaque para os principais reservatórios. E a gente conseguiu recuperar um pouco Furnas, Itumbiara também, Serra da Mesa, Emborcação, Nova Ponte. A gente conseguiu recuperar um pouco, mas muito aquém do que a gente conseguiria nessa época do ano, principalmente dezembro, janeiro e fevereiro, onde a gente deveria ter um quantitativo de chuva considerável para a recuperação desses armazenamentos. Mas a recuperação ainda está muito pequena em relação ao observado nos anos anteriores. Bom, era esse o recado que eu gostaria de deixar. Vou parar aqui a apresentação. Boa tarde a todos. Boa tarde, obrigado, Daciana. Passo agora a palavra para Paulo Diniz, que fará a apresentação sobre a operação hidráulica. Diniz, está contigo a palavra. Ok, André. Boa tarde a todos. Aqui Paulo Diniz pela PRH. Vou exibir aqui minha apresentação. Bom, em relação à operação hidráulica, né, nós não tivemos nenhuma reunião executada nessa semana, né, tanto das salas de crise quanto as salas de situação da Agência Nacional de Águas. Então, as informações que a gente tem são basicamente as mesmas, né, apresentadas na semana passada, e vou deixar aqui, que eu acho mais importante, o destaque do calendário para as próximas reuniões, né? Então, em relação às operações, né, a gente tem os destaques das bacias cujas reuniões foram realizadas no início agora do mês de março, né, lembrando que a gente está tendo uma concentração maior das reuniões no final do mês e início do mês seguinte, né? Então a gente observa que a Bacia do Rio São Francisco, a última reunião foi no dia 2/3 e a próxima reunião vai ser no dia 6/4, né? Então a gente tem aqui a mesma avaliação que a gente trouxe na semana passada, né, onde a gente tem as políticas de operação das defluências, principalmente de Três Marias e Xingu, que ainda continuam valendo, né, seguindo a resolução número 2081 da Agência Nacional de Águas, e a avaliação prospectiva que a gente mostrou naquela reunião que eu citei, a reunião de 2/3, né, onde a gente tinha ali Três Marias no horizonte de avaliação até 30/4, podendo variar o seu armazenamento final entre 75% e 78%, e para Sobradinho também nesse mesmo horizonte de avaliação, final do mês de abril, variando o seu armazenamento final entre 79% e 87%. Da mesma forma, a Bacia do Rio Tocantins, né, nós tivemos a última reunião no dia 23/2, a próxima reunião vai ser realizada no dia 30/3, né, final agora do mês atual. Destaque em relação à resolução 529/2004, né, que rege a operação normal da bacia do Tocantins, principalmente Serra da Mesa. A gente teve uma correspondência do ONS solicitando à Agência Nacional de Águas a flexibilização da vazão mínima estabelecida nessa resolução 529, né, reduzindo dos 300 metros cúbicos por segundo para 100 metros cúbicos por segundo. Então, isso já vem sendo implementado há praticamente 2 semanas na operação de Serra da Mesa. E aqui tem a simulação que a gente mostrou naquela reunião lá do dia 23/2, que ainda não contabilizava essa redução de 300 metros cúbicos por segundo de Serra da Mesa para 100, né? Mas com aquele cenário anterior, a gente tinha perspectiva no final do mês de maio de ter o reservatório de Serra da Mesa oscilando em 31% e 36%. Certamente, quando a gente refizer essa avaliação para a próxima reunião, contabilizando já a redução que a gente vem praticando dos 300 para 100 metros cúbicos, essa recuperação ela vai ser um pouco maior, né? Aqui embaixo a gente até tem uma estatística, né, do que representa essa redução. Lembrando que isso aqui independe das condições de afluências observadas, né? Isso aqui é físico, né? É a ponta do tubo que eu estou controlando. Não estou controlando o que chega,
que a gente não tem controle, é a natureza, é a vazão afluente. Então, a gente tem aqui o valor, né, que a redução de 300 para 100 metros cúbicos, ela representa, a cada mês, um ganho de 1,2%. Então, certamente, a gente vai ter, como a gente teve a prática aqui, praticamente desde o início de março, a gente vai ter aí um ganho a mais de 3,6%, contabilizando essa redução até o final do mês de maio. Em relação à bacia do Rio Paranapanema, a última reunião realizada foi no dia 5/3, né, início do mês atual, e a próxima reunião vai ser no início do próximo mês, dia 9/4. A gente continua com a política, né, de minimização das defluências, tanto de Jurumirim, Chavantes e Capivara, né, só que, infelizmente, né, em função da condição hidrológica ainda bem adversa, a gente está com uma recuperação bem lenta nesses reservatórios. Nessa reunião, a gente mostrou a perspectiva de armazenamento agora, ao final do mês de março, né, para esses 3 reservatórios, fechando aí Jurumirim com 32%, Chavante 19%, Capivara 59%. Então, realmente uma recuperação muito, muito paralela. A gente tem até que saindo de 17 para 19, 28 para 32 e Capivara de 49 para 59. Então, realmente, é uma recuperação muito branda, muito aquém do que poderia. Em relação às bacias do Sul, né, a gente teve a última reunião no 19/2, a gente vai ter aí na próxima semana, né, já está agendada a próxima reunião para o dia 19/3. Essa aqui é a perspectiva que a gente mostrou na reunião passada, né, onde a gente tinha aqui, em relação às principais bacias, basicamente uma operação estável, né, ao longo agora do mês de março, né? Então, armazenamento do Iguaçu oscilando ali em torno de 70%, 75%, Uruguai em torno de 64%, Jacuí 32%. Essa aqui é a agenda, né, das demais bacias. A gente tem reunião prevista para o dia 31/3 da sala de acompanhamento hídrico do Rio Grande, para o dia 26/3 para a bacia do Rio Paranaíba e para o Rio Madeira também, reunião na próxima semana, dia 18/3. Então, a gente vai ter reunião na próxima semana das bacias do Sul e também do acompanhamento do Madeira. Em relação aos volumes de espera, a gente não teve nenhuma alteração para a semana em curso. André, vou parar aqui de compartilhar e devolvo a palavra para você. Obrigado, Paulo, pela apresentação. Vamos agora fazer um intervalo de 5 minutos. Quando retornarmos, iremos responder a primeira bateria de perguntas e, na sequência, iremos dar seguimento às apresentações do segundo bloco. Até já. Boa tarde, mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação. Antes de iniciar as apresentações do segundo bloco, vamos responder a perguntas recebidas pelo chat, tá? A pergunta foi encaminhada por Mônica Zambelli, da CPFL, e a pergunta é: pessoal, reparei que essa redução de vazão em Serra da Mesa tem sido aplicada em vários anos anteriores. Não seria o caso de tomar essa atualização uma restrição como sazonal? Quem vai responder essa pergunta é Paulo Diniz. Paulo? Ok, André. Boa tarde, Mônica. Bom, Mônica, historicamente, né, o ONS sempre entrou, né, desde que foi estabelecida aquela resolução que eu citei lá na minha apresentação, né, da Agência Nacional de Águas, que estabelece a vazão mínima em Serra da Mesa de 300 metros cúbicos por segundo. A gente sempre vem atuando, né, defendendo que ao longo do período chuvoso essa restrição deveria ser flexibilizada, né? E há uns 8 anos atrás, se eu não me engano, a gente, junto com Furnas, na época, Tractibel, né, que operava Canabrava, a própria Agência Nacional de Águas e com a atuação do IBAMA, a gente fez um teste de operação lá, mostrando que era possível reduzir a vazão defluente Serra da Mesa, né, para 100, na verdade, não é 100 médio diário, tá? Lembrando que ela fica 8 horas do dia com uma máquina operando com 300 metros cúbicos por segundo, e as outras 16 horas do dia ela opera com 0, fazendo assim uma média de 100 metros cúbicos por segundo. Essa operação, a gente está seccionando a defluência de uma barragem de hidrelétrica, né? As questões ambientais relacionadas a isso, que certamente são complexas.
A gente mostrou dentro desse teste que se Canabrava tivesse com um nível mais elevado, isso dava para ser feito com sucesso. É claro que teve toda uma questão a ser resolvida, com licença de IBAMA, a equipe de campo de Furnas para atuar em relação a essa operação, e assim foi feito. Só que essa restrição não é uma restrição de Furnas, é uma restrição da Agência Nacional de Águas. É por isso que todos os anos o ONS manda correspondência para Furnas, solicitando a avaliação técnica da operação, manda correspondência para a Agência Nacional de Águas, solicitando uma resolução temporária para flexibilizar isso. Então, quando você diz aqui, né, que não deveria ser sazonal, a gente concorda totalmente que deveria ser sazonal, mas ela só poderá ser sazonal quando a Agência Nacional de Águas colocar uma resolução que assim o permita, ou seja, todos os anos, ali de dezembro, que seja até abril, maio, a gente possa fazer isso. E para registro, Mônica, há uma minuta de resolução, inclusive ela está pública numa audiência pública, né, onde dentro dessa resolução já tem lá um item, né, um artigo que define essa restrição sazonal, de dezembro até maio. Então, esse ano, como essa resolução da ANA ainda não está vigente, a gente mais uma vez entrou em campo com uma correspondência solicitando uma resolução temporária. Então, a expectativa que a gente tem é que quando a resolução definitiva de todo o Tocantins, lembrando que a resolução que a gente fala hoje em dia é só de Serra da Mesa, a ANA vai fazer uma resolução para a operação de todo o Tocantins, essa restrição já vai estar incorporada, a sazonalidade dessa restrição já vai estar incorporada nessa nova resolução. É isso, André. Obrigado, Paulo. As demais perguntas recebidas, vamos deixar para responder após as apresentações dos temas que elas estão relacionadas, tá? Agora vamos dar seguimento às apresentações do segundo bloco, onde serão abordadas questões relativas à previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal, previsão de carga para o PMO, resultados do PMO e intervenções energéticas relevantes. Para a primeira apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário e semanal, passo a palavra para Janaína. Janaína, está com você. Boa tarde, André. Muito obrigada. Eu vou compartilhar a minha apresentação com vocês. Então, vamos lá. Eu vou apresentar para vocês só a respeito da previsão de carga diária. Aqui nós temos a carga verificada e a carga prevista do subsistema norte na última semana, do período que vai de 6 de março a 11 de março. Desde o dia 2 de março, nós estamos trabalhando com os conceitos de carga global na carga verificada e prevista. Então, aqui nesse horizonte, nós temos a carga global do subsistema norte, em preto, a carga verificada, e em laranja, a carga prevista do subsistema. Em vermelho, nós temos os desvios semi-horários no mesmo período, para cada patamar. Então, no subsistema norte, nesse período, nós tivemos desvios mais altos no dia 7 de março, devido a uma elevação de temperatura no subsistema e um dia sem chuvas, e também uma carga verificada acima das previsões na segunda-feira, devido a uma elevação do intercâmbio que acaba ocasionando uma consequente elevação das perdas do subsistema. Como a carga do subsistema norte é uma carga pequena comparada ao todo do SIM, com uma média de 5, 6 mil megawatts médios, então os desvios acabam sendo significativos em percentuais. Aqui nós temos os resultados da previsão do subsistema norte nessa mesma semana. Então, nós tivemos 57% dos desvios semi-horários abaixo de 3%, e a média dos desvios nessa semana ficou em 3,2%. O dia com a menor média diária de desvios foi o sábado, dia 6 de março, com 0,9% de desvio médio diário, e o maior desvio ocorreu no domingo, dia 7, como mencionado, com 6% de desvio médio diário. Em seguida, aqui nós temos a carga verificada em preto e a carga prevista em laranja do subsistema Nordeste
Aqui também nós estamos trabalhando com o conceito de carga global para todos os subsistemas, como já foi dito, a partir do dia 2 de março. Então, nesse período, nós tivemos também desvios significativos no domingo, dia 7 de março, devido a um aumento de temperatura na região e também à falta da ocorrência de chuvas, mas nos dias subsequentes nós tivemos um ajuste da previsão diária que resultou em menores desvios semi-horários nesse subsistema. Aqui, como os resultados da previsão do subsistema Nordeste, nós tivemos 63% dos desvios abaixo de 3% dos desvios semi-horários, e a média dos desvios nessa semana foi de 2,9%. O dia que nós tivemos a menor média de desvio diário foi ontem, a quinta-feira, 11 de março, com 0,9% de ajuste do verificado com relação à previsão, e o maior desvio ocorreu também no domingo, dia 7 de março, com 7,5%. Aqui nós temos a carga verificada em preto e a carga prevista em laranja do subsistema Sul, no mesmo período, do sábado 6 de março à quinta-feira 11 de março. Então, aqui nós tivemos previsões mais ajustadas durante a semana, com desvios maiores no sábado e na quinta-feira. Na quinta-feira, nós tivemos uma carga verificada que se manteve no mesmo patamar dos dias anteriores e a previsão havia sido feita um pouco mais baixa. Então, como resultado para o subsistema Sul, nós tivemos 59% dos desvios semi-horários abaixo de 3% e a média dos desvios semanal foi também de 2,9%. O dia com o menor desvio médio diário foi o domingo, dia 7 de março, com 0,9%, e o dia com o maior desvio médio diário foi o sábado, dia 6, com 5,1%. O último subsistema, o subsistema Sudeste Centro-Oeste, teve um excelente resultado nessa última semana, então nós podemos ver que a carga verificada em preto ficou bastante ajustada às previsões diárias em laranja, com 100% dos desvios abaixo de 5%. E com relação aos resultados como um todo, nós tivemos 94% dos desvios semi-horários abaixo de 3%, que é um resultado excelente, e a média dos desvios nessa semana foi de 1,3% apenas. O menor desvio médio diário ocorreu na quinta-feira, ontem, com um desvio de 0,6%, e o maior desvio médio diário foi na segunda-feira, dia 8 de março, abaixo de 3% também, de 2,4%. Por fim, nós temos a totalização da carga dos subsistemas, que é a carga total do Sistema Interligado Nacional, o SIN, que ficou bastante ajustada, pois essa carga ela é principalmente composta pela carga do subsistema Sudeste e Centro-Oeste, que é o maior subsistema. Então, como consequência, nós tivemos também um ajuste excelente no SIN. Como resultado, nós tivemos 100% dos desvios semi-horários abaixo de 3%, porque um desvio de um subsistema compensou o desvio do outro, e a média semanal dos desvios foi de 0,9%. O dia com desvio médio diário mais reduzido foi o sábado e também a segunda-feira, que ficou em 0,6%, e o maior desvio médio diário nessa semana foi no domingo, dia 7, mas que no SIN ficou de apenas 1,4%. Aqui eu concluo a minha apresentação. Obrigada, André, eu devolvo a palavra a você e fico à disposição para dúvidas. Obrigado, Janaína, pela apresentação. Convido agora a Marcela, que fará a apresentação sobre previsão de carga para o PMO. Marcela, a palavra está contigo. Boa tarde, André, muito obrigada. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela aqui. Bem, então, dando continuidade aos assuntos relacionados à carga, nós falamos agora em relação ao acompanhamento e as previsões de carga, mas em horizonte semanal, que segue muito em linha com o que a Janaína acabou de apresentar em relação ao acompanhamento diário. Inicialmente, a gente começa falando do subsistema Sudeste Centro-Oeste, com base na última revisão semanal consolidada, que é a segunda revisão semanal do PMO de março. Ela foi feita no dia de ontem,
E, baseado nessas informações, nós temos as 2 primeiras semanas operativas do mês verificadas, e as semanas 3, 4 e 5 foram as semanas que foram revistas no estudo que foi realizado há pouco. No caso do subsistema Sudeste, nós partimos, né, da revisão zero do PMO de março, com uma previsão de 41.493 megawatts médios. Em relação às semanas operativas verificadas, a primeira semana ela fechou com um desvio de apenas 0,3% em relação ao que foi projetado para essa mesma semana no estudo do PMO. Para a segunda semana, nós já fizemos uma redução, né, no estudo passado, para as semanas à frente, muito baseada nas informações que nós tínhamos do comportamento da carga em relação não só às temperaturas, mas também em relação à intensificação das medidas restritivas em algumas cidades, né, do subsistema Sudeste e Centro-Oeste como um todo. E mesmo com o ajuste que foi feito para essa semana, a redução que foi projetada para a semana em curso, a expectativa que nós temos de fechamento da segunda semana operativa, ela nos sinaliza uma variação de apenas 0,8% acima do que foi projetado no estudo de revisão anterior. Bem, para as próximas semanas, em função do que vem acontecendo nas semanas operativas verificadas, nós não fizemos nenhuma alteração em relação às previsões elaboradas lá na primeira revisão semanal, por isso essa variação de 0 agora na terceira semana operativa, e para as próximas semanas nós fizemos uma pequena redução só para manter no mesmo patamar do que vem se verificando ultimamente. Por que essa decisão de manter no mesmo patamar? É porque a gente está num período de incerteza muito grande em relação à intensificação dessas medidas. Elas estão sendo tomadas pouco a pouco e não diferente do início da pandemia, que bateu-se o martelo para todo o país, né, para o fechamento do comércio, para as atividades como um todo, só ficando ativas, né, as atividades essenciais, e agora não. A gente está tendo um aumento, uma intensificação das medidas observadas anteriormente, nos últimos meses, né? A gente está tendo uma intensificação dessas medidas, mas elas estão acontecendo pouco a pouco e nos mais variados serviços, né? Nas mais variadas cidades, de formas e em momentos diferentes, né? Há pouco, o governo do estado, ele anunciou agora umas mudanças, já a partir da próxima segunda-feira, para o Rio de Janeiro, né? E essas informações nós não tínhamos quando nós consolidamos os valores para as próximas semanas. Então, nós fomos conservadores ao ponto de aplicar uma redução, né? Mas não nem de aumentar muito, nem de abaixar muito, mas de colocar mais ou menos no mesmo nível, e a gente só vai conseguir se certificar, basicamente, da quantificação desse montante de carga à medida que essas medidas elas forem efetivamente implementadas nas cidades como um todo. Mas, ainda assim, com essas semanas verificadas e mais a projeção para as semanas restantes, nós temos hoje uma expectativa de fechamento do mês de março com um valor de menos 2,1% em relação ao que foi projetado na revisão zero do PMO de março. Partindo para o subsistema sul, graficamente, nós temos a mesma representação vista para o subsistema anterior. A barrinha em azul à esquerda é o valor previsto para um mês no PMO de março, revisão zero. A primeira semana operativa do mês, ela fechou um pouquinho abaixo daquilo que nós havíamos projetado para essa semana operativa, quando da consolidação das revisões do PMO, mas já no estudo da primeira revisão semanal, em função do que vinha acontecendo e mais da expectativa que nós tínhamos em relação às medidas restritivas e ao cenário meteorológico, também nós fizemos uma redução. E a expectativa que nós temos hoje de fechamento da semana operativa em curso sinaliza uma variação bem pequena em relação ao que foi projetado no estudo anterior, né, de menos 0,9%, e muito em função desse comportamento e da expectativa de intensificação dessas medidas, de ampliação dessas medidas, nós mantivemos a carga num patamar mais baixo,
em relação não só à primeira semana, mas também um pouquinho abaixo da semana em curso. Com isso, hoje nós temos a sinalização de fechamento do mês, né, para o subsistema sul, de um valor que sinaliza uma pequena variação de apenas menos 0,7% em relação ao que foi projetado no PMO mensal. O subsistema Nordeste, esse talvez é o subsistema que tenha surpreendido mais em termos de carga verificada, não só na primeira semana, mas na segunda semana também. A primeira semana, como nós mencionamos na apresentação da semana passada, ela foi uma semana marcada não só pelo início dessas medidas que foram ampliadas e intensificadas nas cidades do Nordeste, mas foi um período de temperaturas e de totais precipitações diferenciados em relação às semanas anteriores, também diferenciados em relação ao que vem ocorrendo na semana em curso. Quando a gente olha, essa semana foi muito baixa, não só pelo impacto dessas medidas de isolamento social, mas muito em função da temperatura que variou, principalmente em função desses totais de precipitação elevados, tanto em Recife quanto em Salvador, na primeira semana operativa do mês. Essa semana já teve um comportamento diferente, né, em termos de temperatura. A temperatura se elevou nas 3 capitais, né, se elevou bastante em relação ao que aconteceu na primeira semana operativa e o desconforto térmico aumentou e, em função disso, a carga respondeu de forma positiva e verificando um valor bem superior em relação ao valor da primeira semana operativa. Em termos de expectativa das medidas, das restrições que nós teremos daqui para frente, nós resolvemos adotar um valor meio que no meio termo, né, porque em função desses fatos citados anteriormente, tanto para a primeira semana quanto para a segunda, houve uma compensação. Então, como premissa meteorológica, nós temos a manutenção do comportamento das temperaturas e do tais de precipitação típicos para essa época do ano na região, e aí nós trouxemos o valor, né, não só da terceira semana, mas da quarta, por volta de 11.300, 11.350 megawatts médios, respondendo a essas duas questões, tanto de temperatura quanto a de restrições. A última semana ela fica com um valor um pouquinho mais baixo, embora não tenha mencionado nos subsistemas anteriores, mas muito em função do efeito do feriado da Sexta-feira da Paixão. Em função dessas 2 semanas verificadas e mais da projeção para as semanas restantes, hoje o valor que nós temos de expectativa de fechamento do mês de março para o subsistema Nordeste, ele indica uma variação maior do que nós observamos tanto para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste quanto para o Sul, e essa variação ela gira em torno de menos 2,6%. O subsistema Norte, a primeira semana do mês, ela fechou em cima daquilo que nós havíamos projetado no PMO para a primeira semana operativa do mês. Essa semana, embora ela tenha ficado um pouquinho acima, mas quase que no mesmo patamar da primeira semana operativa do mês, o desvio ele está em 1,2%, talvez porque quando nós consolidamos o valor para essa semana, a gente tenha baixado um pouquinho mais com uma expectativa de um impacto maior em relação ao efeito dessas medidas, mas a carga acabou verificando acima do valor da primeira semana, mas sutilmente acima, nada que seja relevante. E aí nós fizemos um pequeno ajuste na terceira semana de 1,2%, elevando a carga e trazendo ela para um patamar semelhante ao observado nas 2 primeiras semanas do mês. Não só a terceira semana, mas a quarta também. E a quinta ela fica um pouquinho mais baixa, em função também do feriado. É claro que vale a pena ressaltar que a variação no subsistema Norte ela é muito pequena em relação a essas medidas, até porque a carga, quando comparada aos demais subsistemas, ela é menor, então essas variações elas estão pouco aparentes ainda na carga do subsistema como um todo. Em função das semanas verificadas e mais da projeção das semanas 3, 4 e 5 do mês de março,
Hoje, nós esperamos fechar o mês com um valor praticamente em cima do que foi projetado inicialmente no mês, com uma variação de apenas 0,2%. Aqui nós trouxemos as ocorrências, né, da semana em curso, não só as ocorrências relacionadas às medidas restritivas, mas também aos efeitos meteorológicos ocorridos em cada uma das regiões, né, que já foram mencionados nos slides anteriores. E nesse slide seguinte, nós temos as premissas que foram utilizadas como base, né, para a consolidação das previsões para as semanas à frente, mais precisamente para a próxima semana, que é a semana de 13 a 19/3. Então, cabe ressaltar que, em termos de cenário econômico, a gente segue com o mesmo perfil que a gente vem observando nas semanas anteriores, mas em função, né, do aumento dos efeitos da pandemia nos últimos dias, essa questão da adoção de medidas restritivas, não só de adoção, né, na realidade são intensificação das medidas já estabelecidas anteriormente, né, em função do avanço dos casos de Covid. Esses fatores eles têm afetado diretamente no comportamento da carga e esse fator de medidas restritivas de forma até negativa. Em termos de sinalizações meteorológicas, nós temos para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, expectativas de temperaturas em média, né, semelhantes às que têm sendo observadas na semana atual, com exceção do Rio de Janeiro, onde se tem uma expectativa de elevação das temperaturas. E quanto aos subsistemas Nordeste e Norte, as capitais, elas seguem com expectativa de manutenção do comportamento observado nas últimas semanas. Aliás, na última semana, porque o Nordeste ele teve a semana passada com um comportamento mais atípico, né? E ressaltando que para o Norte a gente continua também com aquele comportamento observado nas últimas semanas, tanto para Manaus quanto para São Luís, de um período com totais de precipitação mais elevados, né, mas nada diferente do que se é esperado para essa época do ano. Aqui eu finalizo a minha apresentação. Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição para as dúvidas que surgiram. Obrigada, André, e boa tarde a todos. Obrigado, Marcela, pela apresentação. Passo agora a palavra para Juliano, que fará a apresentação sobre o resultado do PMO e logo em seguida também fará a apresentação sobre intervenções energéticas relevantes. Juliano, a palavra está com você. Obrigado, André. Obrigado a todos aí que nos assistem nessa sexta-feira à tarde. Então, dando continuidade aqui à nossa reunião semanal da programação da operação, eu vou falar um pouquinho sobre os resultados da revisão 2 do PMO de março, ou seja, vamos falar da próxima semana operativa, que começa amanhã, dia 13, e vai até o dia 19. Então, do ponto de vista do modelo de curto prazo, os resultados aí com relação ao CMO, né, CMO semanal, tivemos aí de novidade, né? Tivemos uma elevação do CMO em todos os subsistemas, exceção feita ao CMO do subsistema norte, que continua nulo, né, conforme a gente pode observar, devido ao atingimento aí dos limites de transmissão desse subsistema e ainda permanecerem excedentes energéticos. Então, o subsistema norte, CMO nulo, da mesma maneira como a gente apontou já na revisão 1, segue nessa revisão 2. A região nordeste aí desacoplada no patamar de carga pesada, devido também ao atingimento dos limites de transmissão desse subsistema para os demais subsistemas, mas com uma elevação em comparação ao que nós vimos aí na revisão 1. Mesma análise fica também para o subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul, onde também tivemos uma elevação no CMOs aí, conforme pode ser visto nessa figura. Então, na semana passada, na verdade, nós voltamos aí aos patamares em termos de CMO semanal, né, ao mesmo patamar da revisão 0. Então, lá no PMO de março, a gente mais ou menos tínhamos esses valores médios aqui na casa de 130, 135, tivemos uma redução na revisão 1 e agora na revisão 2 a gente revisita aí praticamente os mesmos valores.
Então, a gente sempre traz aqui, né, para mostrar qual foi o principal fator motivador dessa diferença. Então, nessa semana, a elevação do CMO para os subsistemas Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o principal fator motivador, então, a gente pode ver aqui, foi a previsão de vazões. Então, conforme mostrado mais cedo aqui também nessa reunião, né, nós vimos uma piora aí nas vazões, na previsão das vazões de alguns subsistemas, e isso, obviamente, reflete nos modelos energéticos. Então, a vazão aqui, sem sombra de dúvida, o principal fator aí motivador da elevação do custo marginal da operação para a próxima semana. Da mesma maneira, a gente traz aqui para o subsistema Nordeste também o principal fator influenciador, a previsão de vazões. Seguimos, então, do ponto de vista do modelo de curto prazo, então, há uma indicação aí de geração térmica para a próxima semana, valores na casa de 5 GB, 5.1 GB. Passando aí para o comando de despacho antecipado de usinas AGNL, não tivemos o comando de despacho antecipado aí por ordem de mérito, devido ao benefício GNL ser inferior aí ao CVUs das usinas termoelétricas a gás, a GNL, né? E mantendo aí a necessidade de despacho por razão elétrica para a usina termoelétrica de Luiz R. Mello, pelos motivos que a gente, que já é rotina que a gente traz aqui, mas a gente sempre atualiza essa informação, então mantida a necessidade para reduzir o risco de corte de carga na região de Governador Valadares e na região norte do Espírito Santo. Da mesma maneira, a gente já vem trazendo também aí por um despacho por garantia energética da usina termoelétrica de Santa Cruz, também mantido o seu despacho antecipado. Aí, quando olhamos aí o despacho antecipado, né, 2 meses à frente, então a gente está falando do despacho da semana de 15/5 a 21/5, né, 15 de maio a 21 de maio. As ofertas para importação de energia para a próxima semana operativa são essas que estão na tela, mantendo os montantes aí do Uruguai os 570, da Argentina os 2.200, com uma com pequenos ajustes aí, uma pequena majoração aí nos CVUs desses blocos. Falando um pouquinho também da revisão aí da energia armazenada, né? Então a gente partiu aqui para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente parte essa semana de valores na casa dos 32,7% e projeta aí excursionar ao longo de março, chegando ao final do março aí valores de 37%. Quando a gente abre a árvore de cenários de abril, a gente vislumbra valores aí que ficam na casa aí entre 36% e 41%. Para o subsistema Sul, a gente larga aí na casa dos 65,8%, nosso ponto de partida, né? 65,8%. Excursiona ao longo de março com uma pequena redução, muito motivado nessa semana pela atualização das vazões, como a gente viu anteriormente. E quando a gente abre a árvore de cenários, aí a gente vislumbra, conforme praxe para o sul também, uma abertura maior, né? Valores que variam entre 46% até 87%, sendo o valor esperado aí na casa dos 65%. Para o subsistema Nordeste, a gente tem um ponto de partida na casa dos 64%, excursiona ao longo de março, chegando ao final do mês na casa de praticamente 69%, e quando a gente olha a árvore de cenários de abril, a excursão aí entre 64% a 81%, com valor esperado na casa dos 74%. Para o subsistema Norte, também um ponto de partida muito próximo aí a 70%, né? Chegando aí uma expectativa de chegar ao final de março na casa dos 80% e a expectativa de chegar no final de abril aí com valores entre 80% e 90%, né? A árvore do Norte, ela tem essa característica de ser mais fechada. Então a gente só resgata aqui o Sudeste, né? Sudeste a gente não tem uma projeção de março aí de a gente ganhar, né,
em termos de 5%, e uma projeção de abril aí não muito mais positiva também. Então, a gente encerra essa parte dos resultados do PMO para essa revisão 2. Eu já faço a próxima apresentação, a das intervenções energéticas relevantes, onde a gente, então, sempre revalida aqui os nossos critérios de relevância, que são intervenções de unidades geradoras que alterem limites sistêmicos e intervenções de unidades geradoras de grande porte. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, então, para essa semana operativa, temos aí uma parada para manutenção envolvendo a unidade geradora 19 da usina de Ilha Solteira, para atendimento da distância mínima de segurança para a montagem da seccionadora da unidade geradora 20, programada para o dia 13, ou seja, amanhã. Uma outra manutenção na usina de Serra da Mesa, envolvendo a unidade geradora 1, para a inspeção e manutenção dos anéis coletores e escovas programados para o dia 14. Na usina de Porto Primavera, unidade geradora 10, uma parada para passivação e inibição do óleo isolante do reator 3, programada para os dias 15 e 16 de março. Ainda nesse subsistema, na usina de Marimbonda, unidade geradora 3, uma parada para manutenção preventiva, programada para o próximo dia 16. Na usina de Mascarenhas, unidade geradora 7, Mascarenhas de Moraes, unidade geradora 7, manutenção preventiva no Mancal, combinado gerador programada para os dias 16 e 17, e na usina de Luiz Carlos Barreto, parada na unidade geradora 2, para manutenção corretiva no período de 16 a 18 de março. No norte, envolvendo a usina de Tucuruí, uma parada das unidades geradoras 19 e 4, para inspeção semestral nos anéis coletores, que está programada aí, respectivamente, para os dias 15 e 17 de março. Indo, então, aí para o Subsistema Sul, na usina de Itaúba, uma parada da usina para a instalação do novo retentor de detritos na tomada d'água, programada para o dia 13. Na usina de Governador José Richa, unidade geradora 4, manutenção no relé de proteção do transformador elevador dessa unidade geradora, programada também para o dia 13. E na usina de Fundão, uma inspeção e limpeza, aí envolvendo toda a usina, né? Para a inspeção e limpeza no turno de adução da usina, programada então para esse final de semana, dias 13 e 14. Seria isso, André. Devolvo a palavra para você e agradeço que fico à disposição. Obrigado, Juliano, pela apresentação. Agora vamos fazer um intervalo de 5 minutos. Quando retornarmos, iremos responder as perguntas realizadas nesse segundo bloco e daremos início às apresentações do terceiro bloco. Até já. Boa tarde, mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação. E antes de iniciar as apresentações do terceiro bloco, vamos responder as perguntas recebidas pelo chat. A primeira pergunta é Guilherme Oliveira, da Ampere. Tá? Prezados, boa tarde. Notamos que, para a elaboração do PMO de março, foi utilizada a IO-SSE 99, para o cálculo do limite IRSE, e não a IO-SSE 100, que seria a mais atual e que já está vigente quanto à elaboração do PMO de março. Qual o motivo? A IO-SSE 100 será utilizada no PMO de abril? Quem vai responder essa pergunta é Juliano. Oi, André, obrigado, Guilherme, aí pela pergunta. Guilherme, com relação aos limites aí que constam no relatório de limites elétricos para o PMO, que eu acredito seja essa a sua dúvida, todos os limites, eles têm uma nota, todas as tabelas onde constam os limites, eles possuem uma nota de rodapé se referenciando a origem daquele valor. Desse fluxo citado por você especificamente, o RSE, o Recebimento Sudeste, o que consta no último relatório, que é esse que foi utilizado como base aí para a elaboração do PMO de março, a nota que consta é o seguinte, diz que esses limites constam no relatório ONS DPL REL 0290/2020, volume 1. Tá? Então, ele não cita aí a instrução de operação colocada por você. Nós não temos nesse momento aqui, Guilherme, representantes aqui da nossa gerência de planejamento elétrico de curto prazo. Então, se por acaso ainda restar alguma dúvida, a gente pede para você encaminhar aí a sua pergunta para a central de relacionamentos aqui do INS, que a gente
vai repassar para a equipe e eles podem tentar esclarecer você um pouco melhor do que eu tentei fazer aqui nesse momento. Tá bom, Guilherme? Devolvo a palavra para você, André. Obrigado mais uma vez. Obrigado, Juliano. As próximas duas perguntas vão para a Marcela, tá? A primeira foi feita por Álvaro França, da Apolo Energia. A pergunta é a seguinte. Boa tarde. É possível dizer quando do ajuste semanal da carga foi referente a questões de lockdown e isolamento social em algumas cidades do país e quando foi referente aos demais efeitos como temperatura, dia da semana e etc.? Obrigado. A outra pergunta é de Samuel Sembranel, da ENGIE. Prezados, existe expectativa de redução da carga para abril em função da pandemia? Caso sim, quanto? Marcela? Obrigada, André. Eu vou responder primeiro a pergunta do Álvaro, tá? Que ele pergunta exatamente se a gente consegue quantificar nesse momento o quanto da redução apresentada se refere aos efeitos do lockdown, né, do isolamento social, e quanto se refere aos efeitos relacionados à temperatura. Como nós falamos isso na apresentação passada, eu fiz questão até de ressaltar isso no decorrer da minha apresentação dessa semana, em função dessa questão da incerteza, é muito difícil nesse momento fazer previsão, né, e principalmente quantificar isso nos dados verificados, esses efeitos na carga verificada. Por quê? Porque hoje, com a intensificação dessas medidas restritivas, a gente tem um cenário bem diferente de quando essas medidas foram implantadas lá no início da pandemia. Porque no início da pandemia, quando essas medidas foram implantadas, elas foram implantadas em nível federal, né? Então, os serviços eles foram parados em todas as regiões como um todo, só ficando em operação os serviços essenciais. Agora não, agora a gente tem um cenário um pouquinho diferente. Essas medidas, né, a intensificação dessas medidas, elas têm se dado em momentos diferentes, em cidades diferentes e de maneiras diferentes. De maneira diferente em qual sentido? Algumas cidades intensificaram essas medidas somente nos finais de semana. Outras cidades, elas colocaram essas restrições não só nos finais de semana, mas também ao longo dos dias úteis, né? Outras cidades você percebe isso, mas não de forma tão perceptível quanto em outras. Hoje mesmo foi anunciado pelo governo do estado do Rio de Janeiro, né, a ampliação dessas medidas a partir de segunda-feira, onde até as aulas das escolas particulares e das escolas municipais, públicas, né, como um todo, elas estão sendo canceladas. Eles voltam ao sistema de aula online. Mas a gente não sabe como São Paulo vai reagir a essa questão, como Minas Gerais e como as mais variadas cidades do país. Então, é muito difícil quantificar porque elas não estão acontecendo no mesmo momento em todas as cidades, só em algumas, e de forma também diferenciada. Então, infelizmente, a gente precisa acumular isso no histórico, né, como a gente fez no início da pandemia. Só a partir de um histórico a gente vai poder se basear e, quem sabe, mais tarde, se isso for tomado numa mesma proporção nas cidades, a gente consiga quantificar esses valores relacionados, não só em questão da pandemia, mas em relação às temperaturas também. E agora a pergunta seguinte, está perguntando, eu não me lembro quem foi que fez a pergunta, mas desde já... Foi Samuel Sembranel. Isso, eu agradeço a pergunta. E você questiona se, em função desses efeitos da pandemia, a gente vai fazer uma redução na carga de abril. Exatamente, a sequência da pergunta que eu respondi anteriormente. Se a gente consegue ver essa dificuldade, né, fazendo previsão no horizonte mensal, no horizonte até diário, é muito mais difícil prever isso no horizonte mensal. E a gente só vai consolidar isso, só vai fazer uma análise mais minuciosa quando da consolidação das previsões para o PMO de abril, que vai acontecer daqui a 2 semanas, e aí a gente vai analisar não só esses efeitos, mas os efeitos relacionados também à temperatura, já que abril também é um mês de transição e a gente tem que analisar com cuidado
como é que vai ser o comportamento desse mês em termos de temperatura, podendo ser um mês mais tendencioso a temperaturas mais elevadas, como as que a gente vem observando ao longo desses 3 primeiros meses, ou ele pode tender a ser já um mês bem com características típicas de um mês de outono, com temperaturas mais amenas. Então, isso vai ser também analisado, assim como os fatores econômicos também. Então, nesse momento, a gente não consegue dizer para você se vai haver uma redução, se vai haver uma manutenção do valor consolidado no estudo do planejamento, ou se vai haver uma elevação. Até porque a gente precisa muito analisar também como estará o cenário da questão dessas medidas de restrição quanto ao isolamento social, tá bom? Muito obrigada pela pergunta e boa tarde a todos mais uma vez. Obrigado, Marcela. A próxima 2 perguntas são de Roger Kamler, da Bolt Energy. Prezados, boa tarde. Tenho 2 perguntas. 1. Qual a data prevista para a disponibilização da carga da primeira revisão quadrimestral? 2. Em relação à carga de 2021, já que a carga verificada foi inferior ao previsto nos primeiros meses do ano, podemos assumir isso devido a uma redução da expectativa de crescimento da economia ou só apenas as medidas de distanciamento social e temperatura? Quem vai responder essa pergunta é Fausto. Fausto. Boa tarde, Roger. Boa tarde a todos. André. A primeira pergunta é fácil, é dia 30 de novembro. A publicação prevista é dia 30 de novembro. Tá? Não, isso está previsto em procedimento de rede, inclusive tem os 30 dias de antecipação para o PMO de maio. Ok? 30 de novembro, desculpa, 30 de março, tá? 30 de novembro é o novo ciclo, 30 de março, 30 desse mês, tá? Em relação à segunda pergunta, né, você tem 2 perguntas numa só, Roger, em relação à carga de 21, já que a carga verificada foi inferior ao previsto nos primeiros meses, podemos assumir que isso deverá ser uma redução expectativa do crescimento da economia? Olha, quando a gente faz essa primeira revisão quadrimestral, a gente tem uma certa dificuldade exatamente por causa disso. Porque os primeiros meses do ano, esse primeiro de janeiro, fevereiro e março ainda, quando a gente tem que fechar aí até 30 de março, e ainda muito incerto, até mesmo uma previsão para abril, até mesmo nessa situação de pandemia, pior ainda, né? A gente tem muita dificuldade de associar esses números. É muito efeito temperatura nesses meses, principalmente sudeste e sul, tá? O efeito temperatura é muito forte, se você tem um mês de janeiro ou mês de fevereiro muito forte. Esse ano tivemos algumas particularidades, carnaval em fevereiro que não teve, enfim. Então, não posso dizer ainda nada sobre isso. O que nós vamos fazer, nós estamos fazendo, e nós fazemos isso, nós pegamos, através de um cenário econômico, discutindo isso com a EPS, que participam das reuniões, tá? Desenvolvemos um cenário econômico, cenário de consumo, e depois fechamos a carga com um cenário de perdas e a carga global. Isso tudo é consensado e discutido, e em cima do primeiro cenário, depois a questão do consumo. Então, não se pode dizer nada que vai aumentar, que vai diminuir, até porque nós vamos fazer a revisão quadrimestral, ela fecha o ano e faz os outros 4 anos seguintes. Então, é muito importante. Primeiro é o cenário econômico e depois, esses primeiros meses, eles são importantes como um guia do que está acontecendo, mas não necessariamente nada, não é preponderante. Muito menos numa situação atual onde você tem meses, por exemplo, o mês de março tende a ser muito prejudicado por essa medida prejudicado do ponto de vista econômico, tá? Então, pandemia é efeito econômico. Então, do ponto de vista econômico, é muito prejudicado no seu resultado. E, enfim, a previsão desse ano vai sair disso. Não temos ainda, não podemos dizer para vocês, mas isso vai ficar muito bem explicado lá na nota técnica que nós fazemos, e primeiro no informe técnico, depois na nota técnica que fazemos sobre a revisão quadrimestral. Ok? Obrigado, Fausto. A próxima pergunta também é para você. Foi realizada por André Duque, da Comerc Comercialização. A pergunta é a seguinte. Prezados, boa tarde. Qual é a data limite para a conclusão do estudo e a apresentação dos números finais da próxima revisão quadrimestral da carga? Fausto? Já respondi isso. A data limite é 30 de março, da primeira revisão quadrimestral,
e, se for possível, fazermos um workshop para mostrar cenário econômico, junto com a IPS, CCE, o que foi pensado, o que foi discutido para chegar lá. Se não, na revisão, na sexta-feira, na reunião daqui do PMO, a gente pede um espaço a mais aí para o Juliano para fazer essa apresentação, dependendo aí do dia a dia. Mas dia 30 de março será divulgado no site do ONS, da CCE e da EPE. Ok? Obrigado, Fausto. A próxima pergunta é de Mônica Zambelli, da CPFL. Prezados, percebemos que a consulta do SAGIC, que relaciona cargas verificadas, retorna valores bem inferiores ao que estão agora no DECEM. Acreditamos que essa diferença é incorrida pela mudança de carga para global nesse modelo. Se for este o caso, teremos disponibilizada para consulta no SAGIC a carga global verificada? Tentamos consulta a carga global em base horária no SAGIC e não retorna dados. Se não foi possível disponibilizar essa consulta, onde podemos acessar os dados da parcela complementar recentemente adicionada, em base horária, que somada à carga verificada do SAGIC, produza uma carga novamente compatível com a carga do DECEM? Gabriel, quem vai responder essa pergunta? Obrigado, André. Obrigado, Mônica, pela pergunta. Mônica, a partir do dia 2 de março, o SAGIC, conforme com a implantação da carga global, o SAGIC ele passa a receber a informação estimada das usinas tipo 3, que é esse delta, essa parcela complementar que foi adicionada à carga global. Então, a partir do dia 2 de março, a consulta da carga horária do SAGIC deve estar coerente com os dados de carga do DECEM. Os dados de carga do DECEM estão coerentes com a consulta do SAGIC a partir do dia 2 de março. O que pode estar havendo é algum desvio de previsão, alguma coisa, mas o conceito de carga aplicado no SAGIC e no DECEM é o mesmo desde o dia 2 de março. Obrigado, André. Tem mais uma pergunta? Isso, Gabriel. Obrigado. Tem uma última pergunta de Gabriel Godinho, da Nova Energia Comercializadora. Prezados, boa tarde. O ONS irá atualizar o histórico de carga na seção Resultados da Operação, ONS Tableau, do site, com a base atualizada da carga global para os dias anteriores ao dia 2/3? Gabriel? Obrigado, André. Obrigado, Gabriel. Então, o histórico de carga global ele já foi disponibilizado, utilizado para os modelos de previsão. Na seção resultados da operação, o ONS está trabalhando ainda junto com a área de TI para poder disponibilizar esses dados, mas essa informação é uma informação da área de pós-operação do ONS, entendeu? Mas esse valor será disponibilizado e os dados do histórico também estarão disponíveis lá na seção resultados da operação. Embora o histórico utilizado nos modelos de previsão de carga já possa ser acessado hoje no portal Sintegre e já foi disponibilizado lá, tanto num produto separado, no processo de previsão de carga para o DECEM, como nos decks do Previcarga DECEM, que já foram atualizados desde o dia 1º de março e já foram disponibilizados no portal Sintegre, juntamente com os resultados. Obrigado, Gabriel. Encerrando essa bateria de perguntas, iremos iniciar as apresentações do terceiro bloco, onde serão abordadas questões relativas a limites elétricos e principais intervenções elétricas e política operativa. Convido Fernando Viana, que fará a apresentação sobre os limites elétricos e principais intervenções elétricas. Fernando, a palavra está com você. Obrigado, André. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação.
Então, agora, dando prosseguimento aí na reunião, vamos falar agora dos limites elétricos impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas. Então, começando aqui na região na área norte, nordeste, temos a primeira intervenção, que é um banco de capacitor série, banco de capacitor série 1 da LT de 500 kV, Serra da Mesa, Samambaia, circuito 1 na SE de Samambaia. Essa intervenção será no dia, às 17 horas do dia 21/11 de 2020 até às 17 horas do dia 30/4 de 2021. E ela será para a manutenção corretiva do banco após explosão e incêndio do mesmo. E como consequência, temos que, para que o sistema suporte perdas duplas e simples na interligação norte-nordeste, nordeste-sudeste e norte-sudeste, devemos manter aí o recebimento sudeste-centro-oeste em até 7.000 MW no cenário de nordeste exportador e recebimento sudeste-centro-oeste em até 6.800 MW no cenário de nordeste recebedor. Continuando na área norte-nordeste, temos aqui a intervenção na LT 500 kV Serra da Mesa, Samambaia, circuito 1. Essa agora é de 7 horas e 30 minutos às 17 horas do dia 13/3 de 2021, para serviço de implantação de pontos de medições fasoriais. E como consequência, temos que, para que o SIM suporte dinamicamente contingências simples ou duplas de linhas de 500 kV, devemos manter as restrições do recebimento pela região nordeste entre menos 5.400 MW e 5.800 MW. O recebimento sudeste, centro-oeste em até 5.500 MW e o fluxo de fornecimento sudeste, centro-oeste em até 2.400 MW. Continuando aqui agora a LT de 500 kV Serra da Mesa, Samambaia, o circuito 2, também de 7 horas e 30 minutos às 17 horas do dia 14/3, que é para a implantação dos pontos de medições fasoriais e manutenção preventiva na proteção. Como consequência, temos que, para que o SIM suporte dinamicamente contingências simples ou duplas nas linhas de 500 kV, devemos manter as mesmas restrições. O recebimento pela região nordeste entre menos 5.400 MW e 5.800 MW, o recebimento sudeste centro-oeste em até 5.500 MW e o fluxo de fornecimento sudeste centro-oeste em até 2.400 MW. Agora, continuando aí na área norte/nordeste, temos a intervenção na LT de 500 kV Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, 05L3, do período aí de 7 horas às 17 horas do dia 7/3 e do dia 14/3. Ela é para manutenção preventiva em disjuntores, reatores e seccionadores. E como consequência, temos que, para a interligação norte-nordeste, suportar a perda da LT 500 kV Ribeiro Gonçalves, São João do Piauí, 05L4, devemos adotar as seguintes restrições. O recebimento pela região nordeste entre menos 5.800 MW e 5.800 MW, e exportação pela região norte de até 6.000 MW. Continuando aqui na área norte-nordeste, temos a intervenção ainda na LT 500 kV Barreira Rio das Éguas, circuito 2, aí das 7 horas às 17 horas do dia 15/3 até o dia 3/4, para a instalação das bandejas adicionais nas caixas de emendas de fibra ópticas do cabo aí de OPGW. E como consequência, temos que, para que o SIM suporte dinamicamente contingências com falha na SR Rio das Éguas ou perda simples de linha nas interligações norte-nordeste, norte-sudeste e sudeste-nordeste, devemos programar aí e manter as seguintes restrições. Recebimento pela região nordeste entre menos 5.300 MW e 5.500 MW. O fluxo norte-sudeste de até 3.100 MW no cenário de nordeste exportador e fluxo norte-sudeste de até 3.500 MW no cenário de nordeste recebedor. Agora na área sul-sudeste, temos a intervenção na LT de 765 kV Foz do Iguaçu e Vaiporã, circuito 1, das 7 horas às 17 horas do dia 14/3, para a substituição aí do hardware do Sistema Especial de Proteção do sistema de 765 kV na SE Foz do Iguaçu. Como consequência, temos que, para que o SIM tenha desempenho dinâmico adequado face à perda dupla da LT 765 kV Foz do Iguaçu e Vaiporã, circuito 2 e circuito 3, devemos limitar aí o fluxo norte-sudeste em até 3.000 MW e a geração de Itaipu 60 Hz em até 3.500 MW. Temos aqui a LT 765 kV Foz do Iguaçu e Vaiporã, agora circuito 2, das 0 horas às 7 horas do dia 17/3,
para a substituição, de novo, do hardware do Sistema Especial de Proteção do Sistema 765. E, como consequência, temos que, para que o SIM tenha desempenho dinâmico adequado face à perda dupla da LT 765 Foz do Iguaçu, agora circuito 1, Foz do Iguaçu e Voiporã, agora circuito 1 e circuito 3, devemos limitar o fluxo norte-sudeste até 3.000 megawatts, e a geração de Itaipu, para caso a carga do Sistema Interligado Nacional esteja entre 53.000 megawatts e 64 megawatts, deverá ser limitada a 3.500 megawatts. E se a carga do Sistema Interligado Nacional estiver entre 64.000 megawatts e 78.500 megawatts, então a geração de Itaipu 60 Hz deverá ficar limitada em 3.900 megawatts. Continuando aqui, a LT 765 Foz do Iguaçu e Voiporã, agora circuito 3, também aí das 0 horas às 7 horas do dia 18/3, de novo para substituição do Sistema Especial de Proteção, da LT. Como consequência, temos que, para que o SIM tenha desempenho dinâmico adequado face à perda dupla da LT 765, KV, Foz do Iguaçu e Voiporã, circuito 1 e circuito 2, limitar o fluxo norte-sudeste até 3.000 megawatts, e para caso a carga do Sistema Interligado Nacional fique entre 53.000 megawatts e 64.000 megawatts, devemos limitar a geração de Itaipu em até 3.500 megawatts. Para caso a carga do Sistema Interligado fique entre 64.000 megawatts e 78.500 megawatts, então a geração de Itaipu 60 Hz deverá ficar limitada em até 3.900 megawatts. Agora o transformador 02765 para 500 kV de 1.650 MVA, os disjuntores 1224 e 12264 de 765 kV, e disjuntores 9124 e 9224 de 500 kV na SE de Foz do Iguaçu 60 Hz. Essa intervenção será realizada durante o período aí de 0 horas e 7 horas do dia 16/3. Será para o lançamento e conexão de cabos de controle e proteção no pátio e nos painéis de proteção associados à implementação do novo Sistema Especial de Proteção do tronco de transmissão de 765 kV. E como consequência, para que o sistema interligado suporte perdas simples e perdas duplas oriundas de falha de disjuntor, devemos limitar a geração de Itaipu 60 Hz em até 5.200 megawatts. Continuando aqui, a LT agora 525 kV, Cascavel Oeste, Foz do Iguaçu 60 Hz. Durante essa intervenção será realizada durante o período aí de 8 horas às 17 horas do dia 15/3. E ela é para comissionamento dos painéis 5SE-P e 5SE-A, pertencentes ao novo Sistema Especial de Proteção do tronco de transmissão de 765 kV. Então, como consequência, temos que, visando garantir que na perda dupla de linha de 765 kV entre Foz do Iguaçu e Voiporã, e de linhas de 500 kV entre Ibiúna e Bateias, não haja separação dos sistemas sul, sudeste, centro-oeste, devemos aí limitar recebimento pela região sudeste em até 9.100 megawatts e recebimento pela região sul em até 5.500 megawatts. E agora na área do elo CC de Foz do Iguaçu 50 Hz e Ibiúna, temos a intervenção aqui no conversor 5 da SE Ibiúna e no conversor 5 da SE Foz do Iguaçu 50 Hz. A intervenção será realizada aí no período de 7 horas e 45 minutos às 16 horas e 45 minutos do dia 15/3, para manutenção corretiva no trafo TRZL1, fase B da conversora 05, e manutenção corretiva nas torres de resfriamento da SE Ibiúna. Na SE Foz do Iguaçu ocorrerá a substituição do ventilador e será sanado o vazamento de óleo no transformador conversor TRZL1A. E como consequência, a fim de evitar sobrecarga no elo CC, devemos limitar o elo CC em até 4.698 megawatts. Então, para finalizar aqui a geração térmica por razões elétricas da UTE Jorge Lacerda. Então, o despacho mínimo ele foi dimensionado para evitar o corte de carga quando a ocorrência de contingência simples e indisponibilidade de equipamentos da rede de operação na região. Então, essa UTE de Jorge Lacerda deverá ter aí um despacho mínimo de até, na verdade, de 375 megawatts. Então, finalizo aqui a minha apresentação. Obrigado a todos aí pela atenção e passo a palavra de volta para o André. Fernando, obrigado pela apresentação. Passo agora a palavra para a Thaís, que fará a apresentação sobre política operativa. Thaís, a palavra está com você. Obrigada, André. Vou compartilhar a apresentação. Peço, por favor,
favor, que o Fernando finalize. Pronto. Confirma a visualização da tela, André? Ainda não, Thaís. Pronto, confirmado. Ok, obrigada. Bom, então, boa tarde a todos. Eu vou iniciar agora a apresentação sobre a política operativa da semana do dia 6 ao dia 12 de março. Eu gostaria de iniciar a apresentação com alguns informes. O primeiro deles seria que, conforme apresentado na nota técnica Restrições Elétricas para a Representação no Processo de Otimização da Programação Diária da Operação do primeiro quadrimestre, o fluxo Xingu-Jurupari é limitado a 45% da carga dos sistemas Amazonas e Amapá. Então, a gente gostaria de informar que esse limite passou a ser considerado no modelo D100 a partir da rodada do dia 9/3. A gente também gostaria de informar que, conforme indica essa referida nota técnica, após a entrada em operação das linhas de 500 kV Rio das Éguas, Arinos 2 e Pirapora 2, foi necessária a atualização do limite para o fluxo FCN. Então, a gente informa que na rodada do dia 4/3, o limite para o fluxo FCN, considerado no horizonte de simulação modelado sem rede, não foi revisado, mas que a partir da rodada do dia 6/3, o limite foi atualizado. E, por fim, o último informe seria que, devido à intervenção de manutenção na OGE Ourinhos, os SGI 57327 de 2020 e 58247 de 2020, foram cadastradas restrições de defluência máxima de 550 metros cúbicos por segundo para as OGEs Ourinhos e Chavantes. E a gente informa que nas rodadas do dia 6 de fevereiro a 11 de fevereiro, essa restrição de defluência máxima para a OGE Chavantes não foi considerada, mas vale destacar que nessa semana operativa, a defluência de Chavantes não superou o limite definido pelo SGI. Partindo, então, para a análise dos resultados do modelo D100, nesse slide a gente traz uma comparação de como foi a geração térmica indicada pelo modelo DCOMP e pelo modelo D100 para essa semana operativa do dia 6 ao dia 12. É possível verificar que há sim uma diferença de geração termoelétrica indicada pelos dois modelos, sendo que na maior parte do período da semana, o modelo D100 indicou uma geração termoelétrica inferior àquela indicada pelo DCOMP. Essas diferenças elas ocorreram principalmente devido à ordem de mérito e também a redeclarações de inflexibilidade por parte dos agentes. Aí, no final da semana, para o dia 12/3, ocorreu uma inversão. O modelo D100 ele indicou uma geração termoelétrica maior que aquela indicada pelo DCOMP, isso devido ao acionamento de algumas usinas na região sudeste. Agora a gente traz novamente resultados comparativos, agora do D100 em relação à programação praticada pelo PDP. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente nota que a programação do PDP fez reduções na geração hidráulica em relação àquelas indicadas pelo modelo D100. Essas diferenças ocorreram principalmente para atendimento da política e diretriz eletroenergética dessa semana, ajustes de unit commitment hidráulico e fechamento do balanço do SIM. Já a geração térmica ela foi elevada no PDP em relação ao que foi indicado pelo modelo D100. Essas diferenças ocorreram em função do atendimento do Unit Commitment térmico e também do despacho térmico por garantia energética autorizado pelo CMSE. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota que o PDP efetuou reduções na geração hidráulica em relação ao indicado pelo modelo D100. Essas diferenças elas ocorreram devido à necessidade de ajuste para a compatibilização da política operativa, com o objetivo de preservar o armazenamento das bacias da região sul. Já a geração térmica ela foi elevada para todos os dias no PDP em relação ao D100. Essas diferenças ocorrem devido ao despacho da UTE Pampa Sul, que não é simulada no modelo D100, e também o despacho por garantia energética segundo as diretrizes do CMSE. Para o subsistema Nordeste, a gente nota que há pequenas variações do PDP em relação ao D100, alguns dias
com uma geração hidráulica um pouco superior, outros um pouco inferior. Essas diferenças foram devidas a diretrizes e a política operativa de defluência da bacia do Rio São Francisco. A geração térmica para o subsistema Nordeste, ela foi elevada no PDP em relação ao DECEM, e essa diferença ocorreu devido a redeclarações de inflexibilidade por parte dos agentes. Em relação ao subsistema Norte, a gente nota que o PDP fez reduções na geração hidráulica em relação ao indicado pelo DECEM. Essas diferenças elas foram necessárias devido à necessidade de compatibilização do limite de transmissão Norte e Sudeste. E a geração térmica ela não apresentou grandes diferenças entre o PDP e o DECEM. Em relação ao intercâmbio internacional, nessa semana operativa do dia 6 ao dia 12 do 3, não ocorreu intercâmbio internacional nem com o Uruguai, nem com a Argentina. Nessa imagem, a gente traz um balanço médio da programação semanal entre o dia 6 e o dia 12. A gente pode verificar que a carga do SIM ela ficou da ordem de 70,6 gigawatts médios, o que representa uma redução em relação à semana passada de mais ou menos 0,5 gigawatts médios. A gente pode notar também que o subsistema Sul ele se configura com um perfil importador de aproximadamente 4,3 giga. Como eu falei anteriormente, né, não houve importação internacional. E outro destaque seria a questão dos bipolos Madeira e Xingu, com exportações elevadas. Além disso, a gente tem a geração da HE Itaipu, na ordem de 6,6 gigawatts médios, e que representa um aumento em relação à semana passada de 1,3 gigawatts médios. Agora a gente continua analisando o balanço médio da programação semanal, agora discretizado nos 48 patamares. A gente pode verificar que o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, ele se configurou como importador em todos os períodos do dia e que a geração hidráulica e o recebimento acabam fazendo a modulação para o atendimento da carga. Em relação ao subsistema Sul, a gente verifica que esse subsistema foi importador de energia durante todos os períodos e que a geração hidráulica faz bastante modulações conforme o perfil da curva de carga. O subsistema Nordeste, ele teve uma redução na geração eólica e, com isso, ele se configurou nessa semana como um subsistema importador de energia durante todos os períodos. Já o subsistema Norte, ele se configurou como exportador de energia durante todos os períodos, né? E o principal recurso é a geração hidráulica. Nessa tabela, a gente apresenta os principais motivos da geração térmica programada no PDP. A gente pode verificar que o principal motivo, né, para a geração térmica para essa semana foi a garantia energética, em seguida a ordem de mérito e, por terceiro, a inflexibilidade. Ocorreu geração térmica por unit commitment no subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Sul e Nordeste. E também houve geração térmica por motivos de razão elétrica no subsistema Sudeste, devido à necessidade de atendimento da área do Espírito Santo. Agora a gente traz os resultados de CMO, fazendo uma comparação entre os CMOs fornecidos pelo modelo DECEM e pelo modelo DECOMP. Para esse subsistema Sudeste e Sul, a gente nota que houve muito pouca diferença entre esses dois CMOs. Porém, houve períodos em que houve excedentes significativos de geração hidrelétrica junto com uma redução da carga, que acabou elevando o CMO para valores próximos de zero ou até mesmo zero em alguns horários. Já para os subsistemas Nordeste e Norte, a gente já nota que há mais variações, diferenças entre os CMOs indicados pelos modelos DECEM e DECOMP. No geral, o modelo DECEM indicou um CMO maior do que aqueles indicados pelo DECOMP. Isso aconteceu devido às restrições na rede elétrica e à atualização das previsões de geração eólica e de carga. E aí eu gostaria de destacar também que nas madrugadas do dia 9 e do dia 10, os dois subsistemas, né, Nordeste e Norte, apresentaram valores mais elevados de CMO, que ocorreram devido a um limite no fluxo da linha Imperatriz Presidente Dutra. Outra maneira de a gente analisar os resultados do CMO
fazer uma análise georreferenciada. Então, para isso foram selecionados os resultados de CMO de algumas barras do Brasil, plotadas, né, geograficamente, para o patamar da 1h30 do dia 12/3, no dia de hoje. Então, a gente pode verificar como cada subsistema tem um valor de CMO diferente e que existem alguns destacados, né? Por exemplo, na região de Manaus, a gente tem as barras com o CMO um pouco mais elevado devido ao fluxo Manaus. Na região central do país, a gente tem barras com o CMO reduzido devido ao FNS. E na região do Acre, a gente tem também barras com o CMO mais reduzido devido ao limite do transformador de Pimenta Bueno. Ainda outra maneira de a gente analisar esses resultados do CMO é através de análises estatísticas. Então, a gente plota os resultados de CMO através de box plot, que seria uma maneira de a gente analisar a distribuição desses valores. E através das figuras, a gente pode notar qual que é o valor mínimo, máximo, o primeiro quartil, o terceiro quartil, mediana e também os possíveis outliers. Então, analisando o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, a gente nota que há uma significativa dispersão nesses valores de CMO dentro do Sudeste. Existem outliers inferiores, que ocorreram devido ao FNS. Existem outliers inferiores também, que levaram o CMO a 0 durante boa parte do dia. Isso ocorreu devido a um SGI, que impede a geração da UHE Ourinhos, o SGI 2647 de 2021, e também, durante o período do dia, outro motivo levou o CMO ser igual a 0, que seria na região do Acre, devido ao limite do transformador de Pimenta Bueno. Também ocorreram outliers superiores, levando o CMO para cima dos R$90 por megawatt-hora. Isso ocorreu devido a uma inequação que restringe o fluxo nas linhas de 500 kV de Barra do Peixe e Rio Verde Norte, conforme a instrução de operação de regime normal do Mato Grosso. Para o subsistema Sul, a gente nota que não houve grande dispersão nos valores de CMO. Houveram outliers superiores que ocorreram devido a uma necessidade de geração mínima no complexo Jorge Lacerda, e também no período da madrugada houveram outliers inferiores que ocorreram nas barras próximas ao HE Itaipu, devido à limitação do fluxo de recebimento do subsistema Sul. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota que os valores CMO apresentaram significativa dispersão. Existem outliers tanto superiores quanto inferiores que estão relacionados com o FNS, dependendo da área elétrica no qual a barra está conectada. E, além disso, houveram outliers superiores durante o período do dia nas barras que estão localizadas na área de Rio das Éguas, que elevaram um pouco o CMO devido à própria consequência do balanço energético. Em relação ao subsistema Norte, a gente nota que os valores CMO também apresentam dispersão dos resultados. Houve um outlier superior que elevou o CMO para casa de R$220 por megawatt-hora, a partir das 9 horas da manhã. Isso é uma consequência do limite térmico da linha de 500 kV Itacaio nas Colinas, mas durante o período do dia a gente nota também que existe uma dispersão devido à limitação do fluxo Manaus. Agora a gente traz uns gráficos, conjuntos de gráficos que mostram o balanço energético de cada subsistema no período de 12 meses. Então, a gente nota que o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, desde o período do ano, do início do ano, ele vem se configurando como um subsistema importador de energia e manteve-se nesse patamar até hoje. Em relação ao subsistema Sul, a gente nota que, como no início do ano, houve uma recuperação, né, das condições hidrológicas e uma elevação da geração hidráulica, o Sul podendo até atender sua própria carga, em alguns períodos ser levemente exportador, mas que essa situação já mudou e nas últimas semanas o Sul tem se configurado como importador de energia. Em relação ao subsistema Nordeste, a gente nota como que a definição de importador ou exportador de energia se dá muito devido à geração eólica. Então, a gente nota que desde o início do ano vem ocorrendo uma redução dessa geração eólica, tornando o subsistema Nordeste importador de energia.
Já o subsistema norte, ele, desde o início do ano, vem havendo uma retomada na geração hidráulica devido ao começo do período úmido. Então, a gente nota que esse subsistema se torna fortemente exportador de energia e continua assim na última semana operativa também. Seria isso, André. Eu retorno a palavra para você. Muito obrigada. Obrigado, Thaís, pela apresentação. Agora vamos fazer um intervalo de 5 minutos e, quando retornarmos, iremos responder a última bateria de perguntas. Até lá. Boa tarde mais uma vez. Estamos de volta com a reunião semanal da programação da operação para respondermos a última bateria de perguntas recebida pelo chat. A partir desse momento, o envio de perguntas pelo chat está encerrado. E as perguntas que chegarem depois serão respondidas posteriormente por áreas responsáveis, e outros questionamentos também podem ser enviados pelo Fale Conosco no site do ONS. A primeira pergunta foi encaminhada por Álvaro França, da Apolo Energia. Boa tarde. Na semana passada, informaram que o produto Arquivos de Previsão de Carga para o DECEM, Previcarga DECEM, que estava sem atualização desde o dia 28 de fevereiro, voltaria a ser atualizado a partir da segunda-feira, dia 8 de março. Mas o mesmo não ocorreu. Há previsão para o retorno da atualização desse produto? Obrigado. Gabriel que vai responder essa pergunta. Obrigado, André. Obrigado. De fato, nós tivemos um problema, mas na publicação, na geração do histórico do Previcarga DECEM, como foi o processo já foi normalizado, os DECs e as previsões do Previcarga DECEM desde o dia 1º de março já estão publicadas no portal Sintegre. E o processo, a partir de amanhã, os dados serão atualizados automaticamente. Hoje eles já foram atualizados, você já pode encontrar no portal Sintegre a previsão a execução do Previcarga DECEM de hoje, com os DECs de hoje, e a partir ele voltará a ser publicado diariamente. Esse processo já foi normalizado. Obrigado, André. Obrigado, Gabriel. A próxima pergunta também vai para você. É de Fernando Henrique Tavares, da Delta Energia. Prezados, uma vez que o ONS já se pronunciou que, com a entrada do processo de carga global, as cargas do DECEM e DECOMP são compatibilizadas e comparáveis, o que justifica a grande diferença de carga prevista para a semana da RV2 pelos dois modelos. A diferença é de 2,4 gigawatts médios. Gabriel? Obrigado pela pergunta, Fernando. Bom, primeiramente a gente precisa colocar que são duas previsões feitas em momentos diferentes e por equipes diferentes também. Uma equipe do PMO e outra equipe do DECEM, da programação diária, com dois processos. A gente faz uma previsão na quinta-feira para a semana seguinte, uma previsão semanal, não uma previsão diária, entendeu? Uma previsão semanal. E na sexta-feira a gente faz uma previsão para um passo à frente para o dia D do DECEM, uma previsão tácita, onde são avaliados da mesma forma que no PMO, uma previsão feita pelos especialistas em previsão de carga, e a partir do segundo dia do DECEM, é rodado um modelo de previsão de carga, um Anstelf, que vai gerar as previsões em patamares até o final da semana operativa. Então, são dois métodos diferentes. O conceito de carga é exatamente o mesmo. O conceito da carga global é exatamente o mesmo. Abrange o mesmo quantitativo de usinas, todo o conceito é igual, a série histórica é igual. Porém, são duas previsões feitas em momentos diferentes por métodos diferentes. Isso se você estiver falando da previsão do DECEM de sábado. E depois esse valor vai sendo atualizado diariamente ao longo da semana. Então, ressalto, são duas previsões diferentes.
esperado que elas divirjam um pouco. Entendeu? Porque uma vai sendo sempre atualizada em relação à outra. Obrigado pela pergunta. Volta a palavra ao André. Obrigado, André. Obrigado, Gabriel. A próxima pergunta é da Tamires Batista, da Compax, comercializadora. Prezados, boa tarde. Poderiam explicar os motivos das republicações do DEC DECEM nesta última semana operativa? Seria viável disponibilizar a justificativa junto ao DEC quando isso ocorrer? Obrigada. Quem vai responder essa pergunta é Cindy. Boa tarde, obrigada, André. Então, tivemos 2 republicações na semana, né? A primeira foi para a rodada do dia 9. Essa rodada foi devido a uma identificação de uma inconsistência no deck de entrada do DECEM, né? Especificamente na LPP 8, que controla que limita o fluxo Xingu-Jurupari em função da carga do sistema de Amazonas e Amapá. Esse erro foi um dos itens, né, que a Thaís mencionou no começo da apresentação em relação ao informe de erro, e também ontem à noite a gente publicou o informe 2, o segundo informe de erro da PRD, né? Como esse erro foi identificado ainda no dia 8, foi necessário, a gente rerodou o DEC e republicou. O segundo caso de republicação foi para o caso do dia 11. Nesse caso, logo após a publicação do caso do DECEM, do DEC do DECEM, foi identificada uma inconsistência no procedimento de cálculo do nível de partida que entra no DECEM. Então, foi necessário, uma vez que foi identificado o erro dentro do dia útil do DECEM, né, dentro do mesmo dia, a gente recebeu os valores certos de nível de partida e foi necessário rerodar e republicar o caso do DECEM. Obrigada, André. É isso. Obrigado, Cindy. A próxima pergunta é da Mônica Zambelli, da CPFL. Prezados, verificamos que as vazões diárias projetadas nos dias à frente no arquivo DAD-VAIS já não estão sendo publicados na área do Sintegre, além da semana operativa corrente. Peço novamente que voltem a publicar esses arquivos com 7 dias de horizonte e façam a poda apenas nos arquivos do DECEM. Isso é muito importante para nós. Estamos perdendo informações relevantes com essa mudança. Quem vai responder essa pergunta é Tiago. Obrigado, André. Obrigado, Mônica, pela pergunta. Bem, vamos lá, vamos explicar o contexto. O arquivo da Device, ele foi identificado uma inconsistência na leitura de formato do DECEM, na qual na última semana operativa de um mês, se eu preencher ele com 7 dias, ele pode ocorrer um erro de leitura que ele vai simplesmente ler um dado errado, ele vai interpretar um dado de forma equivocada. Por esse motivo que a gente implementou no final do mês passado, ou no início desse mês, eu não me recordo ao certo agora, a gente implementou essa modificação na construção do Advise. O Advise ele é publicado apenas com os dados da semana operativa corrente. Assim, a gente garante que não vai ter erro na leitura do DECEM. Nosso objetivo, naquele momento, foi garantir a integridade dos dados do DECEM e a integridade da nossa simulação, que a gente estava simulando de forma correta. A gente entende o seu pedido de que é uma informação que pode ser relevante para os agentes terem essa previsão estendida de até 7 dias. A gente vai conversar com a equipe que disponibiliza esses dados, aí teria que ser um outro produto. Hoje o produto chama de previsões de vazões para o DECEM. A gente vai ter que criar um outro produto com previsões de vazão de 7 dias à frente, que não pode ser utilizado para o DECEM. Aí só lembrar essa ressalva bem importante, que essa previsão de 7 dias à frente, ela não pode ser utilizada por DECEM, porque ela pode causar falha de integridade de dados em alguns casos específicos que nós detectamos. Espero ter respondido sua pergunta, Mônica. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o André. Obrigado, Tiago. Então, concluída a última bateria de perguntas e respostas, iremos encerrar nossa reunião semanal da programação da operação, convidando todos para a próxima reunião, que será na sexta-feira, dia 19 de março. Em nome de toda a equipe do ONS, agradeço a participação de todos os envolvidos, desejo a todos uma boa tarde e um final de semana. Obrigado, até mais.